Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite. Olá, amigos do Evangelho no Lar. Muito bom ter vocês aqui. Vocês sabem que o Evangelho é muito importante para o equilíbrio do nosso prazer, do nosso planeta, assim como todos os que estão em oração neste momento, pedindo para a harmonia do nosso planeta terreno. E assim, cada vez mais juntos, estamos fortalecendo nossa corrente do bem. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão, do livro Amar e Servir, Mensagens Mediúnicas, por Hernani Santana. Leitura 87, Questão de Tempo. Uma das grandes fragilidades do mal é a sua incontinência, o seu desenfreio, a sua falta de autocontentação, o seu ímpeto alucinado de expandir-se ilimitadamente. Assume, desse modo, feição de tal forma ameaçadora que instila o pavor aos seus próprios sequazes, a ponto de conduzir muitos deles à defensiva. Ante a avalanche dos seus horrores, as sociedades terrestres sentem-se, por vezes, mortalmente ameaçadas e ensaiam tardia e desesperada resistência no interesse da paz e da vida. Comumente, porém, é escasso o êxito dessa contraposição, porque tais coletividades buscam limitar e vencer os perigos que temem, antepondo o mal ao mal, o crime ao crime e a violência à violência. Assim, nada conseguem senão dilargar e aprofundar o império da iniquidade, porque somente o bem dissolve o mal. Só o amor vence o ódio, só a virtude anula o vício e só a caridade garante a fraternidade construtiva e feliz. 2 milênios se dobraram sobre os ensinos e as exemplificações de Jesus, e a humanidade ainda não se apercebeu suficientemente de tão elementares verdades. Mas o cansaço da maldade e o preço esmagador do crime, com todo o seu cortejo negrejante de desgraças, acabará por forçar os teimosos terrícolas a abandonarem o seu egoísmo dissolvente, para finalmente edificarem neste vale de lágrimas o reino divino da felicidade e da paz. Nosso espírito amigo, Áureo. Sim, é verdade. Muito falamos aqui na Terra sobre tanta maldade que às vezes parece que não há punição para essas pessoas, essas atitudes, mas, porém, nós vemos também que antigamente demorava-se uma nova existência para que alguém pudesse ser corrigido de suas falhas. Hoje em dia, tudo é tão rápido e há uma necessidade de transformação tão ágil que não há mais esse tempo de espera. E hoje, o que se faz aqui rapidamente se paga, e o que se planta rapidamente se colhe, pois há esse momento de
depressa aonde o nosso planeta está se regenerando para um planeta de bondade, um planeta de harmonia, aonde não haverá tanta desigualdade na mesa, na saúde, nos sentimentos e poderão todos viverem igualmente com serenidade. Ah, Marina, mas parece que está tão distante. Não está mais tão distante. Disse que até questão de 30, 40 anos, quem viver verá uma nova era. Nós já estamos vendo na tecnologia cada vez mais as coisas se aperfeiçoarem, as novidades na ciência, na cura, nas doenças. Tudo isso é um processo de caminhada e logo, logo, quando se extinguirem as doenças, quando todos começarem a olhar para o lado e sentirem mais felicidade em ver o seu próximo bem do que a si mesmo, com certeza estaremos rumo a um planeta diferente, a um planeta cheio de luz. E continuemos com o nosso programa. Queridos irmãos, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço o sucesso do nosso projeto das placas solares na casa, já com a homologação na reta final da Light. Não é maravilhoso? Muito feliz com os nossos padrinhos de placa solar. Lembrando que este valor de R$ 120 é para a colocação desta placa no telhado, serviço terceirizado, pois, graças a Deus, ganhamos sim as placas e uma facilidade financeira para pagar as mesmas. Porém, o serviço de instalação é cobrado à parte. Por isso, necessitamos deste valor para que assim, de grão em grão, vamos conseguir, se Deus quiser, finalizar o projeto. A despesa com luz aqui na assistência Paulo de Tarso é muito alta. Por isso, precisamos de você. Precisamos da sua contribuição financeira para ajudar a instalar energia solar. Agradeço o início de um novo tratamento na casa para as nossas idosas. Esse tratamento promove relaxamento e bem-estar com o nosso terapeuta Sérgio, com uma técnica chamada Biokibernect, método alemão, que ele está desenvolvendo com muito êxito na casa. Gratidão! Queridos ouvintes, convido vocês para neste domingo, agora, 12 de abril, o nosso almoço de Páscoa. Veja só, e assim já se passaram 2 meses do nosso último almoço. Agradeço se vocês puderem trazer um item de chocolate. Pode ser um bolinho de chocolate, uma barra de chocolate, bombom, o que vocês quiserem de chocolate, aonde faremos uma cesta ou várias cestas para o nosso bingo ou sorteio e assim, com certeza, animando mais ainda o nosso almoço, que terá de menu uma gostosa feijoada. Já estava com saudade. E você? A panqueca de palmito com alho poró e de frango, é lógico, não pode faltar. Assim também como o empadão, salada, farofa, couve
e nossos doces especiais, e a queridinha da casa, a nossa canjica. Música ao vivo com o nosso guitarrista Celso, um cantor muito conhecido aqui na Ilha do Governador, que já fez parte da Linha Vermelha, um conjunto também muito querido aqui, e que virá trazer nosso momento musical aqui na casa. O nosso bingo também é um momento de muita alegria. Lembrando que o valor do almoço é de R$30. Ligue e confirme a sua presença. Anote, por favor, o contato. Ligue para 21 998 85 3480. De novo, ligue para confirmar sua presença. 21 998 85 3480 e confirme sua presença neste almoço de Páscoa especial como você. Agora vamos ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de abril. Parabéns para Tiago Dionísio Siqueira de Barros, Eulália Rosa dos Santos Bonfim, Valdelice Bispo de Oliveira, Heitor Lucas Aguiar Gonçalves, Iris Silva de Barros, Sérgio Andrade de Paula Machado, Verônica Revoredo Fonseca, Rodolfo Salcedo Rodrigues, Terezinha de Jesus da Cruz, Flávia Martins, Natália Dória, lá de Recife, Karina Rodrigues Paiva, minha filhota, Wagner Ramos Lisboa, Maria Aparecida França Mendonça, Rafael Cantuária Pérez. Parabéns, muitos anos de vida, que Deus ilumine a vida de vocês. Você também faz aniversário em abril? Eu não falei seu nome? Aí vai o nosso abraço, bem apertado, 1000 beijinhos. Compre o seu bolo, acenda a velinha, bata parabéns e chame todos aqueles que te amam. Não passe em branco, faça qualquer coisa, nem que seja um bolinho puma com um palito de fósforo, pois a vida é para ser comemorada todos os dias. Bem, agora que falamos sobre os alimentos, que é o amor, a fraternidade, a felicidade, né? Do que faz bem ao coração, vamos para o alimento do corpo, os alimentos não perecíveis, que são o arroz, o feijão, o macarrão, a massinha da sopinha, açúcar, pó de café e o material de limpeza que deixa a nossa casa tão cheirosa para quando você chegar aqui sentir este cheirinho de limpeza. Desinfetante, cloro, água sanitária, o sabão em pó, a gente gasta muito, pode caprichar. Detergente de pia, papel higiênico, sabão em barra. É muita coisa, não dá para trazer, mas você gostaria de contribuir com a nossa casa? Então anote a nossa conta no Banco do Brasil. Conta corrente, agência 0392, dígito 1. Conta corrente 40052, dígito 1. Prefere passar um Pix? Nós temos 2. O nosso CNPJ, anote por favor, 34 022 756 0001
53. Temos também um celular do Pix do Santander, 21 986 35298. Gostaria de fazer uma visita aqui para as nossas vovós? Nós ficamos aqui, na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. O nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. Lembrando que no domingo o nosso almoço começa às 11 horas com a palestra e depois, meio-dia, o nosso almoço. Da nossa palestra nós teremos a nossa convidada Regina Célia, da Rádio Rio de Janeiro, que aceitou gentilmente palestrar para nós, falando sobre a Páscoa, o renascimento, aonde nós espíritas temos a oportunidade de deixar morrer o velho para darmos início ao nosso novo eu, com mais boa vontade para viver. Então, não perca o nosso almoço. Continuando a falar aqui sobre a nossa casa, que o horário de visita é de 3 às 5 da tarde. E que se você quiser também fazer uma atividade com a vovó, trazer uma música, trazer um lanche, cantar ou trazer um mimo, é sempre nesse horário, de 3 às 5. Se você preferir nos visitar lá no centro da cidade, nós ficamos na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619. Anote o contato 3190-3873 e fale com a Simone da 13 de Maio, de 9 ao meio-dia. Lá você poderá ligar, deixar o nome para a prece ou levar a sua doação para o nosso bazar, que é tão importante. Itens de cama e mesa, brinquedo, objetos de casa, objetos pessoais, armários, sofá. Lembre-se, ainda estamos na campanha da cadeira do papai. Gostaria de enviar um e-mail com o nome para a prece? Então anote: nomeparaprece@acepaulodetarso.org. Nosso endereço do YouTube. Anote na barra de pesquisa, @ACE-Paulo-de-Tarso. Lá você terá acesso a toda a programação. E mesmo que você tenha perdido algum programa, você poderá ouvir quantas vezes quiser no seu melhor horário. Siga a gente no Instagram. Você já está seguindo? Parabéns! Ative o sininho para receber sempre as nossas novidades também lá no YouTube. Já ia esquecendo. E deixe o seu like, hein? Bem, de novo, lá no Instagram você procura assim: assistência, _, aquela linhazinha, né, abaixo, espírita, _Paulo. É o nosso endereço no Instagram. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é
Rádio Rio de Janeiro Oficial, a rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 5º e hoje vamos estudar seu item 4º. Causas atuais das aflições. Porque se estamos no capítulo Bem-aventurados os aflitos, nós temos que cuidar das nossas aflições. Então Kardec vai começar pelas causas atuais. O que nós estamos fazendo para justificar as aflições pelas quais nós estamos passando. Então ele nos diz assim: as vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou se quisermos, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, seu orgulho e de sua ambição? Quantos arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultaram de um cálculo de interesse e de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e disputas funestas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança, dos seus excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio? Por fraqueza ou por indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura nos corações. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem com a falta de respeito e a ingratidão. Que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente suas consciências, que remontem passo a passo a origem dos males que os afligem e verifiquem se, na maioria das vezes, não poderão dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer alguma coisa ou tal coisa, não estaria em semelhante situação. A quem, portanto, deve o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, a má estrela, quando sua má estrela está na sua própria incúria. Os males dessa natureza fornecem seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar pelo seu aprimoramento moral, tanto quanto faz pelo seu melhoramento intelectual. É perfeito esse comentário de Kardec. Está nos explicando a causa das nossas aflições. Como eu disse, o capítulo trata de nós aflitos. Então, somos bem-aventurados. Tudo bem, estamos terminando as aflições e estamos tentando não arrumar mais motivo para a aflição. Ele está dizendo aqui as causas de hoje, nem vamos discutir a do passado, que fica mais para frente no próximo programa. Hoje ele está falando das causas atuais. E nós, se formos honestos conosco mesmo, vamos fazer uma escarafunchada na cabeça e vamos ver que a maioria das coisas pelas quais nós passamos hoje, de que não gostamos, tem origem em alguma coisa que a gente fez errado ou deixou de fazer o certo. Que nós nos deixamos levar pelo orgulho, pela inveja, pela sensualidade, por uma série de fatores
que na hora a gente achou que não ia ter consequência alguma, mas que mais tarde estão aí. Quantas coisas nós fizemos na alimentação, abusando de muitas coisas, ou trabalho em excesso, que agora nós estamos pagando a conta do remédio, da doença, da dificuldade. Então, gente, nós temos que primeiro olhar para dentro de nós e ver em que nós estávamos errando. Aí sim, com humildade, vamos conseguir pedir a Deus por nós, por aqueles que têm necessidade, e certamente seremos ouvidos. Mas antes de começar a pedir solução para o problema nosso, vamos reconhecer a origem do problema e fazer da nossa parte tudo para que isso não se repita. Essa é a proposta de Jesus e a proposta que Allan Kardec esmiuça aqui para nós. Por hora, vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos agora à leitura do livro Mãos Unidas, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 26. Abolição do mal. Quem se refere às perseguições e calúnias, rixas e desgostos, na maior parte das circunstâncias, está destacando a influência do mal. Quantos milhares de caminhos, entretanto, para equilíbrio e restauração, a alegria e esperança, se todos nos empenhássemos a extinguir impressões negativas no nascedouro. Determinado amigo terá incorrido no erro de que o acusam. Todavia, se nos afastamos da censura que o envolve, anotando-lhe unicamente as qualidades nobres de filho de Deus, com possibilidades de recuperação igual às nossas, mais depressa se verá liberto da inquietação na sombra para readquirir a tranquilidade de consciência. Certo acontecimento menos feliz haverá sido indiscutivelmente um desastre social. No entanto, se nos abastemos de comentá-lo nos aspectos destrutivos, teremos cooperado para que se lhe pulverizem os destroços morais sem piores consequências. Aquela injúria assacada contra nós efetivamente nos haverá queimado as entranhas do ser. Entretanto, desaparecerá nas correntes profundas do tempo. Se nos consagramos a olvidá-la, sem comunicar-lhe o fogo devorador aos entes queridos, através de alegações menos edificantes, essa confidência amarga ter-nos-á atingido o coração por farpa invisível, mas não ferirá a outros se nos dispusermos a esquecê-la. Reflitamos na contribuição da paz a que todos somos chamados e para a qual todos somos capazes com segurança e eficiência. Para começar, porém, de maneira substanciosa e definitiva, é preciso que o mal cesse de agir, tão logo nos alcance, encontrando em cada um de nós uma estação terminal das trevas. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos.
Paulo Sérgio Amaral, José Carlos Ribeiro de Paiva, Maria do Carmo Moreira Cunha, Washington Kennedy Moreira Cunha, Marli Paiva do Nascimento, Rosileide Guimarães, Natália Ribeiro Dória, Cristina Vilche Fonseca, Yara Waldman Brasil, Moacir Waldman Brasil, Almir Vilche Fonseca, Selma Waldman Coelho, Elizabeth Vilche, Levi Rodrigues Waldman Brasil, Cláudia Vilche Fonseca, Leila de Oliveira Mendes, Mônica Chaves, Ismênia Martins Campos, Leda Martins Campos, Luiz Américo de Souza, Maria do Perpétuo Socorro Alves Moreira, Assis Augusto da Silva Neto, João Gomes da Nóbrega Júnior, Casimiro Augusto Correia, Ofélia, Arlete da Glória da Silva, José Miguel da Silva, Orlando Soares da Costa, Odileia Correia da Costa. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Luiz Espada Chometon, Lélia Espada Chometon, Laida Salcedo, Orlando Rodrigues, Oirã Ferreira, José Benedito Alves, Eider Alves, Eliane de Fátima Cunha Trigo, Carlos Alberto, Hélio Gerpe, Milton do Nascimento, Luísa de Oliveira Mendes, Luiz Ferreira Mendes, Luiz Cláudio de Oliveira Mendes. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, quando compreendermos que a dor do vizinho é tão grande ou maior que a nossa, dispondo-nos a auxiliá-lo, quando substituirmos a tristeza ou desânimo pelo trabalho na prática do bem, considerando o divino valor do tempo, quando aplicarmos aos outros aquilo que desejávamos nos fizessem, quando percebermos que os erros do próximo são quase sempre muito menores que os nossos, quando admitirmos que a oportunidade da alegria e da paz deve fluir do céu não somente para a nossa casa, mas para o caminho da humanidade inteira, quando observamos que as nossas esperanças e necessidades são irmãs das necessidades e das esperanças de toda a gente, quando reconhecermos que só o bem praticado por nosso próprio esforço, com o nosso suor, com o nosso sacrifício e com as nossas mãos, pode fabricar o mérito para nossa alma, quando admitirmos que os nossos parentes e afeiçoados não são as melhores pessoas do mundo
e sim criaturas iguais às outras, carentes de nosso concurso fraterno, mas nunca de nossa lisonja corruptora? Quando sentirmos a imposição da guerra contra nós mesmos, a fim de liquidar as cercas do egoísmo e do ódio, da ignorância e da miséria espiritual que nos combatem sutilmente, entrincheiradas no centro de nosso próprio ser? Quando aceitarmos a realidade de que os outros se renovarão para o bem, se estivermos para o bem renovados, e de que educaremos o próximo à medida que nos educarmos, então, minha irmã e meu irmão, a mentira fugirá do nosso campo de ação, como a treva desaparece à frente da luz. O progresso e a decadência dependem simplesmente de nós. Quem desce à intimidade da furna, conformar-se-á com a sombra. Quem se eleva para o cimo dos montes, rejubilar-se-á com a bênção da glória solar. Meu companheiro de todas as tardes, preparemo-nos para a verdade, aprendendo com a luta, purificando-nos com o sofrimento, aperfeiçoando-nos com o serviço do bem, e sublimando-nos com o amor puro, porque, consoante os ensinamentos do Divino Mestre, só a verdade nos fará livres, só a bondade nos aproximará do Cristo Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. Que assim seja.
Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.